Agora é que é! Debates das legislativas. Que saudades, caralho! Vamos embora! Muito Não boa sei, noite. Decisão amanhã. 25, arrancam Olha, aqui tinha os saudades debates desta para senhora. as legislativas antecipadas de 18 de maio. Hoje, Espera aí, frente Risca. a frente, representantes de duas coligações, Luís Montenegro, pela AD, coligação Ai, o Luís Montenegro está PSD-CDS, estranho. e Paulo Raimundo, Está da magro. CDU, que junta o PCP e os Verdes. O debate terá 30 minutos, ditou o sorteio que começa Paulo Raimundo. A última intervenção será de Luís Montenegro. Meus senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Este debate vai servir para perceber as diferenças entre as vossas propostas para Arriscado. resolver vários problemas dos portugueses. Está magrinho o Mas Montenegro, não está? podemos ignorar a situação que nos trouxe até eleições antecipadas. para outra vez! Essa situação, os Já senhores sabia. também têm um entendimento muito diferente e isso é importante esclarecer. Depois de conhecida a situação da empresa familiar de Luís Montenegro, o PCP entendeu que o governo deveria ser censurado, apresentou uma moção de censura. Ele está mesmo magro, Luís pá. Montenegro entende que não cometeu nenhum crime e que não houve qualquer conflito de interesses entre a função de Primeiro-Ministro e a empresa da Temos que sua aumentar família. salários. Paulo Raimundo, o senhor tem vindo a repetir que o Primeiro-Ministro Mais alto. devia ter-se demitido. Ainda mais. E que não há nada que por ele possa ser explicado que altere esse facto. Porquê é que, no seu entender, Luís Montenegro não deve ocupar o cargo de Primeiro-Ministro? Muito boa noite, Luís Montenegro. A primeira questão que eu queria aproveitar Falar dele mesmo. Registar o facto de nós podermos estar neste debate de cara a cara, coisa que não aconteceu há um ano, por uma tentativa de não realizar. A realização deste debate acabou por se concretizar. Foi um E eu golpe. estou convencido, sinceramente, que Luís Montenegro ainda vai reconsiderar a sua presença em todos os debates que tem agendados e, portanto, fica esta primeira nota. Lá não agacha para dar-lhe a boca. Muito claramente, muito francamente, que faça aquilo que é conhecido. Pois foi, ele esteve internado, é às relações verdade. familiares e negociais que Luís Montenegro, na declaração que fez ao país, naquele célebre sábado à noite, aquilo que se devia ter colocado era demitir-se. Perante aquilo que se conhecia, era demitir-se. Portanto, estar a ser beneficiário do pagamento de uma empresa, nomeadamente a Solverde, em concreto. Sim, eu também acho que ele devia ir aos debates todos. Criou uma situação de Eu acho mesmo como que ele devia ir aos debates que todos. exercia, numa confusão entre os interesses pessoais e os interesses governamentais, e perante aquilo, o grande contributo que podia dar à democracia e ao sistema democrático era apresentar a demissão. Era isso que devia ter feito naquele sábado à noite, entendeu que não era assim, entendeu que devia fazer uma fuga para a frente. Desse ponto de Pois vista, vão. passar por Bem cima as desse dúvidas. acontecimento. Ferninho, obrigado. Como se não houvesse nenhum problema, sendo que esta situação é uma situação que se vai manter. Não há como, vai se manter para o futuro. E, portanto, teria dado um contributo maior se tivesse demitido. Mas isto é uma ponta de um problema mais amplo, que eventualmente ainda voltaremos a ele. Vou dar desejar-lhe aqui a oportunidade ao Luís as Montenegro melhoras. A propósito desta um- questão, parecem os Luís putos do Montenegro costuma TikTok. dizer-se que a ética é a obediência ao que não é obrigatório. De facto, mesmo não havendo até ao momento um inquérito-crime, ou seja, mesmo não havendo nenhuma decisão que determine que infringiu a lei, como é que explica aos portugueses que têm a ética necessária para ocupar o cargo de Primeiro-Ministro? Bom, antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar também o Paulo Raimundo e dizer que, mesmo do ponto de vista ético, não há, do meu ponto de vista, nada que se possa imputar enfim, à minha conduta enquanto titular de um cargo político e enquanto titular do exercício da função de Primeiro-Ministro, porquanto eu cumpri todas as minhas obrigações declarativas, eu não escondi nada. Aliás, a situação é conhecida precisamente porque eu a dei a conhecer. Não há nenhuma incompatibilidade, nenhuma decisão que eu tenha tomado em conflito de interesses, nenhuma decisão que eu tenha tomado na minha vida privada antes de ser, enfim, de exercer funções políticas que pudessem ter sido influenciadas pela política e nenhuma decisão política que tivesse sido influenciada por qualquer interesse privado. Certo. Não é verdade que eu tenha usufruído de qualquer benefício de nenhuma empresa enquanto exercia as funções de Primeiro-Ministro, nem sequer antes. Enquanto fui presidente do PSD, eu não tive nenhum benefício, rigorosamente zero benefícios, desde é um que sou statement. presidente do PSD, da atividade da empresa da qual fui fundador e sócio até Obrigado, o Labela. dia 30 de junho de 2022. Mas a estas empresa constantes presta dúvidas... serviços, Eu também acho que ele não está. Foram Epá, levantadas honestamente, em desde o empresas. início, tipo, ele não me presta parece estar a serviços. ludibriar, mas É epá, pronto. conhecido hoje o objeto dos serviços, é conhecido até o objeto em termos de cliente, em termos de valor pelos serviços que são prestados.
No caso concreto dessa empresa até já não são prestados, mas independentemente disso, não houve nenhuma altura em que as funções que exerço possam ter tido qualquer influência, qualquer perturbação em Mas há dúvidas, virtude Luís disso. Montenegro. E eu prestei E esclarecimentos que são devidos e continuo disponível para prestar. Estas dúvidas levantadas aqui pelo Paulo Raimundo e que têm sido constantemente levantadas também pela oposição não vão desaparecer com estas eleições, no dia seguinte às eleições, mesmo que seja Mas isso já se sabia. Primeiro-Ministro. Ele sabia o que é que o disso. senhor vai fazer em relação a isso? Em relação a estas constantes dúvidas e suspeitas levantadas quer pelo PCP, quer pela restante oposição? Eu vou responder às dúvidas que me forem colocadas, como sempre fiz. Eu respondi a 2 moções de censura, eu apresentei uma moção de confiança à Assembleia da República, eu respondi às perguntas escritas que me foram remetidas por 2 partidos, pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda, eu respondi, enfim, em termos públicos, sempre que as questões me foram suscitadas e continuarei a responder àquilo que for necessário responder. Agora, eu não posso ser culpado por ter trabalhado quando não estava na atividade política e não posso ser responsabilizado por exercer as minhas funções políticas sem qualquer tipo de interferência de interesses privados. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que não sou, que não faço, sinceramente. Eu sou responsabilizado pelos meus atos e sou responsabilizado pelo contexto dos meus atos. E estou aqui para prestar todos os esclarecimentos. Agora, naturalmente que eu também posso reclamar, se me é permitido, que as pessoas compreendam o contexto, compreendam o objeto no qual eu construo a minha Marco, começou às decisão 50. e construo a forma como exerço as minhas funções. Não houve nunca nenhuma contaminação Obrigado, Becas. das minhas funções privadas por qualquer, enfim, influência política, nem houve nenhuma contaminação das minhas funções políticas por qualquer influência privada. Pá, imaginem. Sinceramente, não há este ninguém statement que possa está feito. apontar isso. Não há ninguém mesmo. Se for provado errado... Tudo o que se passou é uma coisa normal e, portanto, deve tudo continuar assim. Nós não temos dúvidas nenhumas. Aquilo que se passou é profundamente incompatível com as funções governamentais. É a nossa apreciação. Okay, e é por isso que decidimos... Bem, mas apreciações erradas do PCP é todos os dias. A questão do então Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, se demitir. Que era, o contributo que devia ter dado à democracia era esse. Afastar qualquer dúvida desse ponto de vista. Claro. E terá que dar explicações. E haverá muita coisa que eventualmente terá que explicar. Paulo Raimundo, Agora, havendo eleições o facto de explicar não retira a essência da questão fundamental. Qual é a questão fundamental? Só para dizer o seguinte, é legítimo que o Partido Comunista Português e o Paulo Raimundo tenham dúvidas e tenham uma interpretação política sobre um comportamento. Paulo, vai cagar! Agora, também posso exigir a reciprocidade, que percebam a minha interpretação e que percebam também a minha fundamentação. Luís Montenegro, da mesma forma que está a afirmar isso, também lhe afirmo. Nós não temos dúvidas, nós temos certezas que a situação que criou é incompatível com as funções que... Pronto, eu também tenho a certeza contrária, tenho a minha fundamentação. Pronto, e agora vamos andar aqui nisto. Inclusive, a atitude que devia ter tomado era demitir-se. Era a atitude nobre que devia ter tomado. É nobre para a esquerda, claro que para a esquerda dá jeito. Em frente, para salvar... a nação. A sua imagem pessoal, mas acima de tudo não é verdade. Mas acima de tudo uma outra questão. Acima de tudo uma outra questão. Que esta é a questão de fundo que nos traz aqui também. A questão de fundo, é qual é? As opções políticas que defende. E vamos olhar para elas também. Sim, Mariana, foge. Paulo Raimundo, no caso de Luís Montenegro, novamente, deixe-me só colocar esta pergunta. Qual foi a decisão política que eu tomei enquanto Primeiro-Ministro, ou até enquanto líder partidário, que o Paulo Raimundo e o Partido Comunista imputam tenha sido influenciada pela minha vida profissional antes de ser Presidente do PSD e Primeiro-Ministro e depois de ser Presidente do PSD e Primeiro-Ministro? É que é preciso dizer aos portugueses o que é que essa imputação e essa insinuação quer materialmente dizer. Luís Montenegro, pá! Acusam, digam. Foi beneficiar. Sinceramente, Luís Montenegro foi beneficiar. o que é que a minha atividade política sofreu do ponto de vista da sua tenso, porque eles agora está a encostá-los à parede. Profissional. Eu não tenho direito a ter profissão, eu não tenho direito a ter uma atividade. Bora, Luís Montenegro! Não tenho direito. É só isso. Por favor, Está feita a pergunta, o Paulo Raimundo pode responder, por favor. Por favor, não venha fazer comigo uma coisa que tentado fazer, mas comigo não. O que é que ele fez? Vitimização. Qual vitimização? Está-te a perguntar, tu é que o estás a acusar, homem! Não vale a pena estar a criar esse tipo de... Tens que justificar a acusação que estás a fazer, caramba! Objetivamente.
A vitimização. O homem faz uma pergunta. Mas você tem que equilibrar tempos e dar a oportunidade ao Paulo Raimundo responder. Ok, Já lhe vou dar novamente a palavra. Paulo Só Raimundo, dizer por isto. favor. A empresa que nomeou há pouco teve uma decisão que Que foi altamente prejudicial. Está a ver? Olha, propostas, total propostas para o país nestes 4 minutos de cada um. Zero. Não tem nenhuma razão. E, portanto, isto é uma incompatibilidade com o cargo. Mas há uma outra questão, é que evidenciou a profunda confusão. Uma profunda confusão entre interesses privados e interesses públicos. Isto agora outra. é cassete. A questão de fundo é que ela, diria assim, expressa um problema maior, que é o profundo promiscuidade entre os interesses económicos e o poder político. E esta que é a grande questão, porque nós, e, portanto, desse ponto de vista, estamos muito à vontade, porque temos confrontado isto regularmente. Qual é a questão? Nós temos um governo que se caracteriza com duas ideias fundamentais. A propaganda, muita. Os parabéns à agência de propaganda que o governo tem, porque de facto faz um trabalho extraordinário, depois da propaganda. E outra que é corresponder aos interesses dos grupos económicos. Isto é válido em várias vertentes, desde a saúde, por exemplo. E já lá vamos, Paulo Raimundo, mas eu queria só terminar este assunto em relação porque isto determina o resto de tudo. Paulo Raimundo, para terminarmos isto. A censura que fizemos ao governo não foi apenas à questão concreta, foi à questão da Tem concreta também as opções e as governativas. questões políticas. Mas em relação a esta questão em concreto, se Luís Montenegro for reeleito Primeiro-Ministro, a questão fica resolvida. Considera que os portugueses consideram que Luís Montenegro tem a ética necessária para assumir o cargo? Se isso acontecesse... Para o PCP, isto é uma questão que fica resolvida. Se isso acontecesse, não nos tirava em nenhum momento o facto objetivo. Era que Luís Montenegro perante aquilo que se conheceu, já devia-se ter demitido. Muito bem. Portanto, isso não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Vamos avançar então, quer para o escrutínio daquelas que foram as opções políticas do último ano de governo PSD-CDS, também as propostas que ambos têm para os vários problemas do país. Eu proponho que falemos de saúde. Vá lá, vamos embora a proposta. Saúde é uma das áreas que os portugueses consideram agora o Paulo mais Raimundo. prioritárias. Saúde do Luís Montenegro. E onde as vossas ideias que fez de propósito para ser internado para não ter que trabalhar. O Governo assegurou nas últimas semanas em Conselho de Ministros o regresso das parcerias público-privadas na saúde. A partir de 2026 vai entregar à gestão privada 5 hospitais: Braga, Loures, Amadora Sintra, Vila Franca de Xira e Garcia de Horta em Almada. Está a ver, olha. Assim como 174 centros de saúde que estão agregados a estes hospitais. Luís Montenegro, porque é que os privados vão conseguir fazer melhor do que as atuais administrações? Deixe-me só contestar aqui uma consideração que o Paulo Raimundo fez, segundo a qual este governo protege os interesses económicos e das grandes empresas. Um governo que baixou os impostos sobre o rendimento do trabalho. Um governo que, em particular, baixou os impostos sobre os rendimentos do trabalho. Na manobra do IRS. Não é manobra, baixou o IRS, é o objetivo. Baixou o IRS. Em particular, baixou ainda mais o IRS dos jovens. Um governo que aumentou as pensões. Um governo que aumentou o complemento solidário para idosos, portanto, as pensões mais baixas 2 vezes, a meio do ano de 2024 e agora no orçamento para 2025. Um governo que decidiu aumentar a comparticipação dos medicamentos destes idosos para 100%. Um governo que estabeleceu acordos de valorização das carreiras de 17 áreas da administração pública. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É cada vez mais difícil até para um comunista não votar na força política que está a liderar a governação. Deixe-me dizer-lhe que é tudo o contrário daquilo que a sua consideração encerra. Não é de valorização dos interesses de grandes empresas, é de valorização da vida concreta das pessoas. Nós estamos a falar de Luís Montenegro acordou hoje e escolheu violência. De IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação. Nós estamos a falar dos trabalhadores que têm melhores desempenhos de não pagarem nem IRS nem contribuições nos prémios de desempenho. Eu vou-lhe confessar uma coisa. Eu trazia isto para lhe dar. Deixe-me só dizer. Mas se não fosse necessário. Mas a não se importa, eu vou-lhe oferecer. E é o que é, Paulo Raimundo? Agora nós não temos agência de comunicação. Deixe-me só dizer isto. Se me permite, porque ela de facto é revelador da dinâmica. Mas o que é que ele lhe deu? Uma mica? A fotografia começa no bolhão. Foi só por, ainda bem, está a ver. É um local icónico da cidade do Porto. É um facto. Um local que foi recuperado, foi regenerado. Resolveu 3 questões de uma assentada só. É verdade, e que simboliza a identidade do Porto, do Norte e da vontade de transformação. Terá assumido compromissos e fez uma grande jornada de propaganda. Ora, fica esta... E vamos centrar aqui primeiro na questão da saúde. Luís Montenegro, há pouco... Ainda bem que o Paulo Raimundo e o Partido Comunista entendem que
o balanço de 11 meses de governação se traduz em propaganda, porque quer dizer não que nós traduz em temos argumentos propaganda. para poder mostrar... Sobre a saúde, Luís Sobre a Montenegro, saúde. e respondendo à minha Sobre a pergunta, saúde. porque é que os privados, uma gestão privada destes hospitais, será diferente das atuais administrações? Porque está demonstrado que, em circunstâncias específicas, e esses hospitais já tiveram as duas modalidades de gestão, Público e privado, é sim. possível que, dentro do Serviço Nacional de Saúde, Existam. a gestão privada Sim. possa ter maior agilidade e melhores resultados do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, do ponto de vista da gestão dos equipamentos e do serviço aos utentes. O que é que nós... porquê que isto é tão O escandaloso? que nós entendemos é o seguinte. Em primeiro lugar, Eu não sabia o que ele estava Serviço aqui a Nacional de dizer. Saúde é a trave mestra do sistema de saúde. Não vale a pena estar a levantar fantasmas sobre a posição da AD, do PSD, do Governo sobre isso. Certo, O Serviço mas eles vão fazer Nacional isso de na Saúde mesma. É o esteio do nosso sistema de saúde. Mas nós devemos aproveitar aquilo que temos dentro do Serviço Nacional de Saúde para exponenciar toda a sua capacidade. Se isso pressupuser que vamos à gestão privada a encontrar melhores soluções de gestão para sermos mais eficazes a dar resposta aos cidadãos, nós vamos tomar essa decisão. Se isso significar parcerias público-privadas de gestão, nós vamos decidir e implementar. Se isso significar, Exato. inclusivamente, parcerias público-privadas para drama. conceber e construir novas unidades, nós vamos fazê-lo, como estamos a fazer em Lisboa. Devo dizer... Dashinho, o que, melhor é em ver os paralelo, programas até eleitorais, por mano. dados de saúde Tenta familiar, ler e que ver os acontece debates, na bro. modalidade CIE, que estamos hoje a executar em parceria com instituições sociais, com autarquias locais, até com entidades privadas, com instituições de ensino, se isto significar melhor capacidade de atração de recursos humanos, melhor capacidade de retribuir o esforço de trabalho desses recursos, Para concluir, melhor capacidade de contratar equipamentos, melhor capacidade Não, de deixa-me só- gerir a oferta de medicina familiar, que hoje faz falta em muitas zonas, nomeadamente nesta zona urbana de Lisboa, de Setúbal, onde nós precisamos de novos instrumentos, no Algarve, em Leiria, nós precisamos de novos instrumentos de gestão. Nós temos de pensar no seguinte: o que é mais importante? É servir o cidadão? O serviço público é ao cidadão ou é ao Estado? O que é que nós Pimba! queremos privilegiar? Para concluir, Luís É a Montenegro. pessoa que está à frente e que precisa de uma resposta, ou então é a opção ideológica de estar tudo no Estado, ser tudo propriedade do Estado, ser tudo gestão E eu vou do pegar Estado, nessa ideia e não para conseguirmos equilibrar o exponenciar tempo com o Paulo capacidade Raimundo. instalada no nosso sistema, Paulo Raimundo, incluindo no Serviço Nacional de Saúde. É uma A questão é que as ilusão PPP já se ideológica provaram pensar que o resultam, problema eu da não saúde percebo qual é se que é resolve aqui. sem que haja uma complementariedade entre setor público, privado Eu não e percebo social. porque é que esta malta Eu vou a é isso, tão não vou avessa fugir, às mas agora, PPPs, O meu. governo de 11 meses não é só propaganda, também tem coisas feitas. Ah, vá lá! Coisas, até com grande importância. Quais? Logo a descida do IRC. Que em Ai, 4 pá, por anos amor de Deus, lá vem ele. pagava aquilo que é uma das urgências nacionais hoje. Oh Paulo! Uma rede pública de O tecido creches, empresarial sem português é renováveis. coisa. São, Os a maior parte deles são pequenas e médias empresas. Os negócios são empresas, Paulo. Qual era a consequência da descida do IRC? Já lhe vou falar disso. Nunca me chegou a responder a isso. Respondo nunca, hoje. Nunca chegou a Respondo responder a isso. E será difícil responder porque não teve consequência nenhuma nos salários. Mas a descida do IRC dava em 4 anos para financiar uma rede pública de creches. Essa é que é só uma questão de opções. É uma questão de opções. E já vamos à questão dos rendimentos. Vamos lá. Sobre a questão da saúde. Vamos lá ver. O Luís Montenegro tem dito várias vezes que desse ponto da questão da saúde, para ele não é uma questão ideológica. Não é? Mas não é uma questão ideológica, é uma opção ideológica. Porque esta questão, esta opção ideológica de transferir os recursos públicos, mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, direitinho para aqueles que fazem da doença um negócio, esta que é a grande questão. Para aqueles que fazem qual é o grande doença um problema? negócio? Qual é o grande problema do Serviço Nacional de Saúde? Qual é, a falta Paulo? de condições de gestão. Será que são todos incompetentes, são incapazes de gerir os hospitais, os centros de saúde? Não. A questão não é essa. O grande problema do Serviço Nacional de Saúde é a falta de profissionais. Médicos, enfermeiros e outros técnicos. Ora, se é o Como é que se captam esses profissionais, Paulo? Lá está. Raimundo, para o Se este é o grande problema, então o que é que nós temos que fazer? Dignificar as carreiras, valorizar os salários, criar condições de apoio diversas, que se fixem no Serviço Nacional de Saúde e que atraia e que consiga disputar, ir ao privado, buscar os profissionais que o Serviço Nacional de Há Saúde propostas Paulo. concretas da CDU nesse então, sentido? é neste sentido que eu estou a dizer, aumentar os salários de forma Ah, significativa. Paulo, Uma Paulo. moção de congratulação àquilo que o Governo não fez é este ano. nada, não é nada, Luís Montenegro. É que Luís Montenegro. nós Aumentar tivemos salários. Este fim de semana. Que é 7 que se faz? urgências- Aumentar salários. 7 urgências fechadas. E não são umas urgências quaisquer, são urgências pediátricas.
O Luís Montenegro é pai, eu também sou pai, e quem nos está a ouvir, há milhões de pais com crianças. 7 urgências pediátricas fechadas. É verdade. É possível isto continuar assim? É tolerável isto continuar assim? Então o que é que se faz perante a situação? Tivemos um aumento do número de utentes do médico de família. Aumentou desde o início do ano, aumentou de forma 70 mil utentes novos desde o início do ano até agora. Aumentaram os utentes. Aumentaram 203 mil. Aumentaram os utentes e, pelos vistos, não aumentou a capacidade de resposta dos médicos para esse efeito. Portanto, nós temos que tomar medidas desse ponto de vista. E as opções são claras. Ou se investe no Serviço Nacional de Saúde, contrata-se profissionais, fixam-se profissionais, valorizam-se aqueles que trabalham nele. Calma, espera lá, deixa eu responder. Ou então nós vamos continuar a transferir recursos públicos, deviam servir para valorizar o Serviço Nacional de Saúde, para fazer negócios. Não há outra palavra. Peço desculpa, mas não há outra palavra para Fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro, como é que vai fazer isso? É porque nós temos um regime de dedicação plena que... Joana, estamos por causa dos debates. Nos hospitais. Nós estamos a fazer a valorização Estamos a ver debates. não só dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico, até dos auxiliares. Nós estamos a valorizar os investimentos públicos, a levar à prática. Não foi construído um único hospital nas legislaturas anteriores. Nós temos, neste momento, obra no terreno. Nós estamos a executar o PRR. Nós reprogramámos o PRR e alocámos mais de 300 milhões de euros à área da saúde para compra de equipamentos. Nós estamos a diminuir os tempos de espera, quer para consulta, quer para cirurgia, e faça-se a comparação... Nem todos os portugueses continuam com médico de família. Essa era uma promessa sua há um ano. Está por cumprir. Está por cumprir, é verdade. Vai renovar essa promessa até ao final de 2025? Vamos renovar a promessa e vamos redobrar o esforço para poder cumprir. Mas deixe-me só dizer uma coisa que eu não quero deixar de responder, e sobretudo hoje, que o tema está tão candente, à questão do IRC. O Paulo Raimundo talvez não se tenha apercebido. No orçamento de 2024, a receita inscrita pelo Partido Socialista, nem sequer foi por este governo. Um orçamento com o qual o PSD geriu com todo o conforto. Fomos nós que o gerimos. Com todo o conforto. E fomos nós os responsáveis pelo desempenho, nomeadamente económico, de grande parte do ano. Olha Conseguimos, aliás, um resultado... Isto é tão absurdo. As expectativas, um crescimento económico de 1,9. Nós tínhamos inscrito no orçamento de 2024 pelo Partido Socialista uma receita de IRC na casa dos 8 mil milhões de euros. Sabe qual foi a receita do IRC com base no crescimento e no desempenho económico? Eu vou-lhe dizer. Porquê? Foram mais de 10.200 milhões de euros. Ou seja, não venha a falar no aumento da receita do IRC. Quando nós temos uma Porquê? economia competitiva e que cria riqueza, não foi isso que eu lhe perguntei. nós superámos em mais de 2 mil milhões de euros a estimativa da receita do IRC. Eu vou dar a oportunidade ao Paulo Raimundo de voltar a reformular a pergunta sobre o IRC. Pois é isso que é preciso. Uma medida Mas não foi isso que eu lhe perguntei. à partida, do ponto de vista quantitativo, se a economia fosse estanque, retirava 500 milhões de euros de receita em IRC. Mas Claro. como a economia não é estanque... Tem que equilibrar os tempos e dar a palavra ao Paulo Apesar Raimundo. da taxa de IRC baixar, a sua mas capacidade não foi isso que eu de lhe arrecadação de perguntei. receita aumenta. Mas deixe-me dizer... Ele está-lhe uma aula de economia. Luís Montenegro, Paulo Raimundo, por favor. Agora, Não caia num erro. olha que eu fico Paulo para o fim. Raimundo, por Sou o favor. último a falar. vai Paulo, ver. só uma Paulo Raimundo, coisa, se me por favor. permitir. Não foi isso que eu O lhe IRC perguntei. só baixou este ano, não baixou em 2024. Luís Montenegro, Portanto, não foi isso que eu só vamos perguntei. medir o seu efeito Não vamos no nada. final de Não vamos 2025. nada. Paulo Raimundo. Sabe porque é que não vamos? Certo. Por uma razão simples. É porque em nenhuma das baixas do IRC, em nenhum momento, nós começámos com 35% de IRC, como sabe. Em 2014 baixou 2 pontos e a receita aumentou. Hoje estamos a 20. Mas eu não lhe perguntei sobre a receita do IRC. O que eu lhe perguntei foi qual foi a consequência da descida dos impostos para as grandes empresas nos salários, na vida dos portugueses, daqueles que cá trabalham. Os salários aumentaram mais de 7% no último ano. Agora sou Ok, a então eu falar. respondo Agora assim. sou a falar. Ok, tem razão. Portanto, qual foi a consequência disso Eu na vida difícil de quem trabalha? Daqueles que trabalham por turnos, daqueles que põem a economia a funcionar, daqueles que trabalham uma vida inteira. É que o Paulo Raimundo está sempre. Dá sempre jeito de ser da oposição, já viram? Hoje estão confrontados com esta Que é só realidade. mandar apostas. Os seus Também não filhos vejo o PCP a apresentar 764 soluções absolutamente euros de nenhumas. salário, que é aquilo que é o líquido do salário mínimo nacional. É só me dizer, aumentar salários. Aumentar salários. É preciso responder É uma hora, a isto. acho eu. Esta é uma questão. E depois há outra, já agora que falou dos dados do IRC, mas podia ter falado do outro dado. Qual foi a taxa? Qual foi o valor da taxa Mas é efetiva? verdade, mesmo nisso é verdade, é tudo é verdade. As grandes empresas. Percebes? 18,5%. 18,5%, que isso é o que paga qualquer um de nós, qualquer um dos contribuintes. E Mas nas e suas depois? contas isso é prejudicial? Mas qual é o Não, problema? Eu disse-lhe, há bocado estava a dizer, aquilo 63% abaixa o valor, do IRC é pago pelas pequenas e médias o empresas. valor que este orçamento de Estado. E tem que ser justos nisto, que PSD, CDS e PS G-Man aprovaram, leva. viabilizaram, Ele está aí todo permitia louco. uma rede pública de creches em 4 anos, 100 mil vagas para responder aos problemas das creches, que é um drama Estamos hoje. a investir, que é é um verdade. drama, que é um drama hoje, como se sabe. Ora, e portanto, isto é um problema de opções.
E aqui nós temos uma questão de fundo. É um confronto entre dois projetos. O seu projeto É verdade. e o meu projeto. Esta é uma questão de fundo. É verdade. Do ponto de vista das respostas, Se os partidos fossem iguais... O Socialista que São opções. pensa exatamente como o Paulo Raimundo. Não traga para aqui o Partido Não, mas Socialista. pensa, Não traga mas para aqui o Partido pensa como o Socialista. Paulo Raimundo. O Partido Socialista pensa como o Luís Paulo Montenegro Raimundo. tem uma oportunidade de debater a sua propaganda com a propaganda do Mas Partido deixe-me só dizer, Socialista. mas nesse... Isto Que é mesmo, ficará é a mesma para esse cassete. debate. Nesse particular- Não faça aqui o mesmo que fez na Assembleia da República, Luís Montenegro. Não lhe fica bem. Nesse particular, Não lhe fica mas bem deixe-me isso. só dizer, nesse particular vocês pensam o mesmo e, portanto, a resposta é para os dois, se me permitir. Não embora permito. esteja a debater Eu não consigo. permito. Peço Mas desculpa, eu não permito. mas é válido para o mesmo Vai efeito. fazer contra a minha vontade. Pronto, é válido para o mesmo efeito. Deixe-me só dizer, qual é a Tem de ser rápido, Luís consequência de nós baixarmos o para ainda IRC, podermos ir depois ao de termos baixado o IRS, o rendimento do trabalho, de termos valorizado as carreiras, de termos Possivelmente, aumentado os salários, de termos aumentado as pensões? Está tudo bem. Qual Está tudo, Luís Montenegro, está tudo qual bem. é a O país está consequência? É libertar tesouraria, liquidez nas empresas para elas poderem investir em tecnologia, em equipamentos e em salários. Poderem investir na atração de recursos humanos, poderem investir nos Amanhã. fatores de produção Isso é sempre amanhã. para Sempre poderem amanhã. ser mais competitivas, Sempre para amanhã. ganharem cotas Mas de mercado. ó Barradas, tu não podes obrigar nenhuma empresa a fazer isso, Sempre amanhã. homem. Tem que ser assim, Percebes? Isso é um bocado difícil de explicar, mas tu não podes obrigar uma empresa que a atração de À saúde. investimentos a aumentar em salários países porque de sim, todos os meu. dias, Mas ninguém e vamos quem vai perder, investir, nunca vamos perder pergunta. duplamente. Quem vai investir? Obrigado, Os Stem. nossos jovens, aqueles que o pergunta. preocupam e muito bem, Não pergunta. vamos perdê-los para o estrangeiro. Quem vai investir não pergunta qual é a taxa de IRC para Ai, investir. pergunta. Tem Ai, não certeza. tenha dúvidas Meus disso. senhores, Mas certeza. perguntam também as empresas que já cá estão. Sim, pois claro. Então falo com os empresários Nos últimos- e falo nos Pois últimos- convém. com os trabalhadores. Ele não Os quer. trabalhadores O problema é que são o Paulo Raimundo não quer falar com os outros. beneficiários das É pá, empresas. o Paulo Raimundo é mesmo um discurso Os trabalhadores querem completamente ganhar mais. distópico, Querem pagar menos sabem? impostos. Precisam de ganhar Ora, mais. nós estamos a baixar os impostos querem, sobre os rendimentos precisam do ganhar trabalho, mais. nós estamos a incutir Montenegro, às o empresas. custo de vida- Pronto, isso eu também acho isso uma boa medida, estás a ver, Marco? Não tenha dúvidas sobre isso. E foi por isso que nós assinámos um acordo tripartido na Descer com Concertação condicionantes, Social, acho isso uma boa valorização medida. dos Agora rendimentos, obrigá-los a aumentar página salários é 18, estúpido. valorização dos Página rendimentos, 18, meu dossiê do está aí. salário mínimo nacional e do salário médio, com um acordo tripartido com entidades empregadoras, com o governo. Mas e aumentar com os indiscriminadamente sindicatos. salários, isto cabe na cabeça de alguém. É o que estamos a fazer. Choque salarial. É o que estamos a fazer. 1.000 euros salário mínimo a 1 de Mas, julho. senhores, É o que estamos a fazer. Isto é que é coragem. Nós não temos nem 5 minutos para o final deste 1.000 euros de salário mínimo. debate. Eu tinha ainda aqui a questão da habitação, mas creio que não vamos ter tempo de debater em condições neste tempo que nos resta. Portanto, Mas o Paulo Raimundo também aplaude vou- seguramente termos passado de vou 26 introduzir- mil novas vou- habitações para 59 mil novas habitações públicas. Portanto, o Paulo Sim. Raimundo só pode aplaudir isto. Estão 2.000 entregues, Luís Montenegro, Página apenas. 7 do meu dossiê. Deixe-me questioná-los Está a ver que não meus tenho senhores, razões para dizer para que não o Partido perdermos mais Comunista tempo, tem razão deixem-me para apoiar as deixem-me políticas do governo. questioná-los. Até o Partido Tem razão Comunista. para a propaganda. Deixem-me questioná-los aqui sobre a questão Eu não da percebo, defesa, porque mas tem esse- estado muito o dossiê, na- ninguém na- vê o na- dossiê. Tem-se falado muito sobre a necessidade do país investir na Este na homem defesa, aponta às sobre páginas as e não vossas diz o que é que lá posições está. São bastante diferentes. O Paulo Raimundo tem criticado Pode ser uma a folha em utilização branco. de recursos públicos não para a defesa e salvaguarda da soberania, para uma escalada alarmista. É Ai, lá assim vamos que nós para a guerra da classifica Ucrânia. este investimento Só na podia. defesa. Mas, enfim, é uma necessidade do país, Paulo Raimundo, não acha? O quê? É investir, O investimento na defesa? investir recursos públicos na guerra? Não, acho que não há nenhuma necessidade do país. Acho que o país tem que investir recursos naquilo que são as forças armadas portuguesas para cumprir o seu desígnio constitucional, isso sim, todos os meios que forem necessários para isso, para investir dinheiros públicos e recursos públicos na guerra, não, acho que não precisamos nada disso. Nós não precisamos de construir armas, nem bombas. Nós precisamos é de construir medicamentos, produzir medicamentos, nós precisamos de produzir mais alimentos, nós precisamos de construir comboios. Nós há 20 anos não temos um comboio, porque acabámos com as empresas de construção de material circular. E uma coisa impede a outra. O investimento na defesa impede esse investimento que é prioridade para o país. Assim, já todos nós passámos por isto. Já sabemos como é que é isto. Há sempre soluções, há sempre prioridades e depois a fatura vai sempre para os mesmos. É sempre assim. É sempre assim. Foi a pandemia, foi isso que aconteceu. Foi a crise do ano foi isso que aconteceu. Esta dos comboios, A fatura vem sempre para os esta mesmos. dos Esta a comboios questão é fundamental. incrível, Nós não pá, trocamos. desculpa. Nós não trocamos armas pela saúde, Precisamos de construir pelas pensões, comboios. pelas Ai, pá, pensões sério. e pela segurança social, já agora que se está a preparar. Isto para nós, não, Luís Montenegro, cá estaremos para essa batalha. Vai ser uma batalha exigente e muito difícil. Nós não vamos abandonar essa batalha, não admitimos que se ponha o dinheiro na mão do trabalho.
que é o dinheiro do trabalho, é a segurança social, é o dinheiro do trabalho. E é isto, nós não abdicamos disso. Nossas forças armadas precisam de ser equipadas, precisam de ser valorizadas. Estamos de acordo. Então, mas eles equipam-se com o quê, meu? Dinheiro para a guerra. Com flores. E já agora, Portanto, completamente contra o investimento acima de 2% do Então, PIB. mas as Forças Armadas são exatamente isso, são armadas, porra. Isso é uma falácia, se me permite. E peço desculpa pela palavra utilizada. É porque nós não estamos a falar nada em defesa. Nós estamos a falar para a guerra. Toda esta conversa é uma conversa para a guerra. E já agora, se me permite, só para me calar, que parece não ter nada a ver com isto, mas tem. Ainda sobre a habitação, que é uma das opções que é preciso fazer. Eu não vou falar da habitação, Não vamos ter tempo de ir lá, esta referência. As medidas anunciadas são muitas. Há uma coisa que é uma evidência. A banca concentrou, o ano passado, 5 mil milhões de euros de lucros. Não foi pedido um cêntimo de esforço à banca para resolver o problema da habitação. Um cêntimo sequer para a banca resolver o problema. Sobre a defesa de Luís Montenegro. A banca vai resolver a habitação. A banca. Epá, este conceito. em defesa. Em primeiro lugar, para que fique muito claro, nós também não trocamos as políticas sociais pelo investimento em defesa. São duas coisas cumulativas. Deixa-me dizer, em primeiro lugar, nós, quando apoiamos, por exemplo, a Ucrânia, nós apoiamos a defesa dos direitos humanos, nós apoiamos a defesa da integralidade do território de um país europeu, nós apoiamos o direito que as pessoas Vão ter os têm funcionários às dos suas bancos a liberdades. trabalhar. E, portanto, nós não estamos a apoiar a guerra. Nós estamos a apoiar a democracia, estamos a apoiar os direitos, liberdades e garantias. Em segundo lugar, Porquê, Paulo Raimundo? Em segundo lugar, os nossos compromissos com contradição esbarra no problema da Palestina. os nossos compromissos com os investimentos na área da defesa. Ele vai são continuar com necessários esta, para não vai? nós também nos. Eu não acredito que ele vai continuar com esta argumentação da Palestina. Os direitos dos nossos concidadãos e as nossas responsabilidades partilhadas com os nossos aliados. Ele acha que mandar armas para a Ucrânia é o mesmo que mandar armas para a Palestina. Eu não sei como é que... Investir na nossa indústria. Ele acha que não. Para criar emprego, para criar economia, para desenvolver Ele acha que a Palestina é uma democracia. Recursos humanos para poder colocar as indústrias conexas com as indústrias de defesa a produzir e a criar riqueza. E nós temos que o fazer porque a Europa está confrontada com um desafio histórico que é estar preparada para ser mais autónoma e menos dependente em todas as áreas da economia, incluindo a economia, não lhe vou chamar da guerra, da segurança e da dissuasão. Meus senhores, muito obrigado aos dois. Unidos. Não vai por isso mesmo. Não vai. Cá estaremos. Félix, imagina, eu estou a ouvir, não é questão de ser hater, é não concordar com as ideias do PCP. Agora queres-me obrigar a ter que concordar com eles? Bloco de Esquerda e PAN na TVI será na sexta-feira, AD frente ao Livre. Boa noite. Mano, imagina, isto não é um álbum de hip-hop, mano. Isto não é um álbum de hip-hop, eu não sou hater do Paulo Raimundo. O gajo não usa autotune. Isto é só... Ele tem ideias, eu não concordo com elas. Como é que isso é ser hater, mano? Não há ser hater na política. O próximo é às 10. Portanto, temos aqui meia hora para comentar aquilo que se passou aqui. Pá, eu até fico confuso. O Paulo Raimundo, eu acho que eles cabem muito naquelas... O discurso do PCP encaixa naquele discurso vazio de temos que aumentar salários porque temos que aumentar salários. Temos que construir habitação porque vamos construir habitação. E depois pergunta-se-lhe como é que ele pretende fazer isso. E ele diz, não, o problema é os grandes grupos económicos, temos que obrigar as empresas a aumentar os salários. Pá, man, que discurso é este? Vai haver mais um debate às 10, entre o Chega e o PAN, na RTP3. Portanto, eu fico meio confuso. E bem-vinda ao especial, hoje é segunda-feira, dia... Isto é wild passar do debate político para o Cláudio Ramos. Tipo, não sei como é que isto aconteceu, TVI, mas de repente passarmos do Paulo Raimundo contra o Luís Montenegro para o Cláudio Ramos a comentar o Big Brother é tipo uma decisão, até bizarra, diria eu. É tudo normal. Tudo o que se passou é uma coisa normal e, portanto, então, continuar a ser. Eu não me quero registar, eu quero só ver. Decidimos e agimos em função disso, colocando a questão... Eu não quero sair daqui. Sim, era esse. É legítimo que o Partido Comunista Português e o Paulo Raimundo tenham dúvidas e tenham nós não temos do ponto de vista... a reciprocidade, que percebam... Eu nem consigo fechar isto. Luís Montenegro. Já está. A minha fundamentação. Luís Montenegro, da mesma forma que está a afirmar isso, também lhe afirmo. Nós não temos dúvidas, nós temos certezas que a situação que criou é incompatível com as funções que... Pronto, eu também tenho a certeza contrária, tenho a minha fundamentação, Pronto, eu acho que, olha, em suma este debate, passaram mais tempo
a falar sobre o caso de Luís Montenegro, que podiam ter utilizado esse tempo. Epá, eu não digo que não se falasse sobre isso, mas podia-se ter utilizado parte desse tempo a falar sobre a questão da habitação, que não foi tema sequer. E passaram mais tempo a falar sobre isso do que propriamente sobre as propostas dos partidos, pá, que é uma coisa que... E essa insinuação quer materialmente dizer Luís Montenegro o que foi é que me beneficiário. acusam, digam, Foi beneficiário. porque, sinceramente, O Luís Montenegro foi o que é beneficiário. que a minha atividade política O Luís Montenegro foi beneficiário. sofreu Não vi o Paulo do Raimundo a ponto de responder vista isto, por exemplo. da sua contaminação, de eu ter uma atividade profissional. Eu não tenho direito a ter profissão, eu não tenho direito a ter uma Luís atividade Montenegro, profissional, não venha- e já agora a minha família por também não favor. tem direito. Pá, eu Por penso favor. que os Por favor. debates deviam ter maior duração, Paulo mas Raimundo pode responder, Não, por por favor. favor, não venha fazer comigo uma coisa que... Já tiveram em Não faça tempos. comigo, não, por favor. É vitimização. Eu não Comigo, estou a não. fazer vitimização, Já tiveram em eu estou a tempos. fazer objetiva. Eu respondi objetivamente. Não vale a pena estar a criar esse tipo de leitura. aquela cena da suete, Luís Montenegro e Paulo da Raimundo suete fizeram esta noite um debate do no Karate debate Gui, da pronto, CDU, vi. confronto de ideias entre o Como é que é, líder da AD Virolinha? e o candidato da CDU. Estão connosco E achei o graça, Fontes, mano, achei diretor graça. do Jornal Achei Público, piada a a isso. Susana Peralta, Isso não foi nenhuma montagem, isso eram duas fotografias que eu publiquei nas stories, bro. da RTP. Pus uma a seguir à outra até. E a pessoa deve ter tirado print e pôs no Twitter a brincar. Pá, nossa, mano, rimo com isso. Mandaram-me isso e eu rimo. O Primeiro-Ministro e a Como é que é, AD Galvin? Estás bem? bem querem fugir dele, mas a questão da empresa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro foi logo a abrir e foi um tema que dominou perto de 10 minutos, 8 minutos. Vai sair que se for Sim, uns debates. praticamente um terço do debate. Eu acho que este é de facto São lá ver os calcanhar comentadores. daqueles do Luís Montenegro. Ele tem uma atitude